padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Aqui estamos juntos, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, para que ao proclamar a palavra e escutá-la amorosa e atentamente, ela se torne luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. A exemplo desta mãe, que é mãe e se torna discípula daquele que nos fala. Meu irmão, minha irmã, preparando-nos para colocar a palavra de Deus no fundo do coração, lembro aqui um sermão de São Pedro Crisólogo, um bispo, quando dizia assim: considerai o que atraiu Cristo à casa de Pedro. Ele foi lá na casa de Pedro. Não foi certamente o desejo de repousar, mas a enfermidade da sogra doente. Não a necessidade de alimentar-se, mas para exercer o seu poder divino. Na casa de Pedro não se derramavam vinhos, mas lágrimas. Por isso Cristo ali entrou, não para banquetear-se, mas para restituir a vida. Meu irmão, minha irmã, Deus procura homens e não o que é humano. Deseja dar os bens do céu e não alcançar os da terra, pois Cristo veio para nos restaurar, não para pedir o que é nosso. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que a corria, nem as honras daqueles que o saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Percebeu o perigo da que já estava desenganada e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher, quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Somos chamados a ver como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece a enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá vida. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus e Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar dos dias, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amado irmão, amada irmã, somos também como a sogra de Simão, sofrendo com febres e precisados de que Jesus se incline, como inclinando sobre ela, ameaçou a febre e a febre a deixou. É dele que vem a nossa inteireza. É por isso é que dele temos que nos aproximar. Ela imediatamente se levantou e começou a servi-los. Isso significa dizer, recuperou a sua inteireza física, moral e espiritual e se pôs a servir. Por isso o Senhor atrai. Ao pôr do sol, muitos doentes atingidos por diversos males eram levados a Jesus. Ele colocava as mãos em cada um deles e os curava, porque é dele que vem a força. Muitas pessoas experimentavam o encontro da sua inteireza, enquanto os demônios saíam dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava, não os deixava falar, porque sabiam de uma verdade, que nós, para além do demônio, é que devemos saber. Ele é verdadeiramente o Messias.
é o Senhor de nossa vida. Por isso aqui lembro do Evangelho de João, quando Orígenes, comentando, diz: por isto não apenas foi cada um de nós junto com Cristo pregado à cruz e crucificado para o mundo, mas também junto com Cristo sepultado. Fomos consepultados com Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E acrescenta, como quem já recebeu as aras da ressurreição. E é com Ele que ressuscitamos. Dele precisamos como fonte de força para nos dar a inteireza que perdemos, moral, física e espiritual. E é nele que está a nossa força de ressurreição. Vamos pedir, à luz da palavra de Deus, compreendermos esta verdade para sermos sempre de Cristo e de Cristo recebermos a força de que precisamos. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça e as graças de que precisamos para caminharmos na força do amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.